Bom dia! Vamos chegando para mais uma live da nossa jornada, que tem sido um momento transformador, principalmente para mim, como terapeuta, né? Estou aqui podendo compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Um pouquinho do que eu venho aprendendo, dividir um pouco com vocês, e assim a gente vai caminhando juntas, né? Para que sejamos terapeutas mais bem posicionadas, terapeutas com resultados, terapeutas que buscam a excelência, né? Como profissional, como empreendedora, e busca o seu lugar, né? O seu lugar na mesa. Como eu já falei para vocês, todos nós temos o nosso lugar, né? Onde sentar, onde estar bem posicionada. Cada uma no seu nicho, falando para o seu público. Então, sejam muito bem-vindas aqui para mais esse momento. Nós estamos na jornada da terapeuta com sucesso, na série 2, posicionamento e autoridade. E eu sou Marcela Toledo, eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em até 30 dias. E hoje nós vamos falar dos 3 erros que impedem suas seguidoras de virarem clientes. Então, o tema é os 3 erros que impedem suas seguidoras de virarem clientes. E é muito interessante, eu lutei com isso muito tempo, porque eu dizia assim, eu tenho, né, seguidores, eu tenho as pessoas ali que me seguem, que estão comigo, mas não converte, mas as pessoas não vêm, não fecham nada, até perguntam, digam que gostam do meu conteúdo, mas acaba não fechando. E aí eu percebi que eu tenho na minha rede, né, até então, ali quando eu estava questionando, só amigos e família. E eu dizia, nossa, e aí me veio essa virada de chave. Eu falei, opa, peraí, né? Eu preciso ir além, eu preciso romper isso, porque senão realmente, aí as pessoas não fecham, porque às vezes aqueles que estão muito próximos de você já recebem tanto de você que acaba não querendo fazer o seu processo, não querendo o seu atendimento, porque a pessoa já recebe. Então foi o que eu vivenciei isso, né? E senti muito isso. E aí foi quando eu comecei a ir atrás, a estudar mais, a entender um pouco mais o que eu podia fazer para mudar aquela situação. Porque às vezes a gente fica preso em dores emocionais, porque parece assim, ah, ninguém tá me vendo, né? E aí bloqueia essa conversão dos clientes que vão chegar, porque vem o desânimo, vem a incredulidade, que acha que isso não é para você, vem a rejeição, né? Parece que ninguém me olha, e aí a gente vai seguindo, e aí a gente vai só procrastinando, deixa um pouco de lado e não faz. E eu me questionei e também procrastinei, também deixei de lado, mas quando eu comecei a estudar, mexeu dentro de mim, né? Olhou. E por isso que eu quis trazer esse conteúdo tão rico e falar também, né, sobre esse posicionamento. Porque como eu digo para vocês, aqui é o nosso cartão de visita, aqui é o nosso lugar, onde a gente tem voz, onde a gente pode falar e os nossos clientes nos ouvirão e virão até nós, né? Então é buscar também o seu espaço, né? E compreender ainda mais quem está ali. Porque quem aqui, né, tem até os seguidores, mas com a agenda vazia, como eu tinha? Quem aqui sente isso, né? Quem recebe mensagem, como eu sempre recebi, ah, eu amo teu conteúdo é muito bom, mas não fecha comigo. E eu já ouvi de colegas, assim, nossa, seu conteúdo, você me ajuda tanto, é tão bom. Ah, eu fui e busquei a fulana e fui atendida por fulana. Ok, tá tudo bem, né? Porque assim como eu quero crescer, eu quero que as colegas cresçam também. Mas o que faltava era aquela conversão, aquele posicionamento, né?
Porque às vezes o cliente só vai entender quando você se posicionar de verdade. E às vezes a gente fica sentindo que a gente está perto do resultado, mas ele não chega. Parece que assim, ó, tá batendo na minha porta. Mas ele não chega, ele não vem, a gente não rompe, né? Ter seguidores não significa ter clientes. E às vezes a pessoa tem um monte de seguidores, né? Mas ela não tem clientes. Porque ela fica só para dentro, né? Às vezes só filosofando. E não é o alcance, é a condução que você faz, né? O que você fala, como você se posiciona, você vende, né? Você fala do seu produto, você fala o que você faz, né? E fala para as pessoas te procurarem. Às vezes não. E hoje eu quero dividir com vocês aqui 3 erros que fazem pessoas interessadas até no teu trabalho não tomarem a decisão. Então, nós vamos, aqui no decorrer da nossa live, falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu quero falar da nossa base de hoje. Nós vamos ler Isaías 30, versículo 21, para a gente iniciar aí no nosso bate-papo. Eu vou ler aqui com vocês. Então, Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E aqui as pessoas estão recebendo promessas, né, consoladoras para Sião. Então ali eles iam receber a orientação do caminho. Deus, ele não apenas nos chama, ele nos direciona, ele nos dá o caminho. Ele nos diz para onde a gente tem que ir. A gente precisa estar atenta, porque às vezes a gente tem tantas crenças e tantos traumas que a gente não consegue ouvir Deus, né? Por muito tempo eu não quis fazer live porque eu pensava assim, não vai ter ninguém, se não tiver ninguém, eu vou falar para quem? Alguém sempre vai escutar você. Alguém sempre vai ouvir. E aí a gente entra naquela comparação. Porque o fulano faz live e aí tem 200, 300 pessoas, tem 1000, tem 2000. Mas o fulano também começou, de alguma forma. Então, quando a gente dá um passo nessa direção que Deus está nos dando, é quando a gente começa a entender para onde Ele está nos chamando, para onde Ele está nos guiando. As pessoas, elas precisam também de direção para agir. E aí você só fala filosoficamente, mas não dá a direção. O que a pessoa precisa fazer? Qual é a ação que ela tem que tomar? Né? Como é que ela fala com você? Como é que ela busca a cura para aquilo que ela tá sentindo? Então, assim como espiritualmente, no empreendedorismo, e aqui nós como terapeutas, é muito comum acontecer, e acontece, que quando você está sem direção, você paralisa. Então quando nós estamos empreendendo e não temos direção, não temos planejamento, a gente paralisa. E com direção a gente faz um movimento. E a gente tem a direção quando a gente tem fé, quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente entrega. Então aí você tem direção. E assim também são os seus clientes, né? Eles esperam que você dê a direção para eles. Olha, eu trabalho com mulheres inseguras ou mulheres em depressão, mulheres que não se sentem vistas. Qual é o caminho? Qual é a direção? Eu tenho um processo terapêutico que vai ajudar você, mulher, a sair desse lugar de depressão, aí sair desse lugar da invisibilidade. E assim você vai falando para o seu cliente o que você faz e de que forma. Então assim,
Lá no link da sua bio, como nós falamos ontem, tem que ter o contato. Então você entra em contato comigo, né? Manda um oi aqui para mim no meu direct e eu entro em contato com você. Isso é movimento. Isso é você sai dessa paralisação e já começa a se movimentar. E começa a conversar. Chega alguém novo na sua rede social, o que você faz? Né? Dá boas-vindas, conversa, né? Manda uma mensagem, porque aqui é a nossa casa, é a nossa sala, é onde a gente recebe as pessoas. Bom dia, Andy. É onde a gente recebe as pessoas aqui. Então é a sala da sua casa. Então quando chega alguém, conversa com essa pessoa, né? Porque mostra que você é real, que é verdadeiro. Porque hoje o que a gente vê muito e que as pessoas sentem é muita rede social só postando e não tem essa ligação. As pessoas querem pessoas e as pessoas gostam de conversar com pessoas, né? Então, faça isso, né? Muda esse posicionamento, começa com esse movimento, né? Porque se você não conduz, você confunde a pessoa e ela vai procurar outra pessoa que está conduzindo. E quando que eu conduzo? Quando eu falo, né? Aqui como está falando, né? Em Isaías, que eu acabei de ler para vocês, 30:21, Deus dizendo, né? Para Sião, este é o caminho, andai por ele. Então ele te dá o caminho e ele está dizendo para você, anda por esse caminho, né? Caminha por aqui. E por isso que fica tão queimando isso no meu coração de dividir aqui com vocês. Eu também comecei numa terra seca, né? Onde você tem que trabalhar com a terra, onde você tem que ir aos poucos, para que você também tenha confiança e que você passe confiança para sua audiência, né? Você vai ali molhando aquela terra, vai cuidando dela, vai jogando as sementes e daqui a pouco começa a dar fruto, né? Então, na sala da sua casa, que é aqui, você tem que receber muito bem as pessoas, né? E aí a gente vai destravando, a gente vai fazendo. E como a gente comentou no início, né? Que às vezes a gente fica só naquele lugar de que ninguém tá me vendo, ou eu tô com uma dor, aí você procrastina de fazer o que tem que ser feito, e fica naquele lugar daquela criança que quer atenção o tempo todo, né? Que quer que alguém olhe para ela, que quer que alguém comente, e se isso não acontece, ninguém tá me vendo, né? Então, você acha que você está na invisibilidade, mas Deus está falando, esse é o caminho, caminha por aqui, vai fazendo, né? Vai plantando, vai jogando a semente, que daqui a pouco você começa a colher. E é assim que você vai criando essas raízes, né, na sua rede e vai enchendo ainda mais essa mesa, né, essa sala da sua casa, onde as pessoas vão chegando, vão se sentindo bem, né? E aí você sai desse lugar de que eu sou a rejeitada para um lugar onde assim, não, eu estou aqui, estou posicionada. E tá tudo bem se ninguém curtir, tá tudo bem se ninguém comentar. O que a gente tem que fazer é se movimentar, é o fazer, né? E atender bem as pessoas que estão com você, né? Dar atenção para as pessoas que estão com você. E sair desse lugar de que ninguém tá me vendo, de que eu tô chateada porque minha rede não aumenta, ou porque as pessoas que estão aqui não dão a mínima. Faça, né? Como eu falei para vocês, eu tô ali desbravando outras redes, né? Que é tudo muito novo para mim. Não que eu conheça que o Instagram não é isso, eu conheço muito pouco também, né? Graças a Deus a gente encontra pessoas que vão nos ajudando no meio do caminho. Mas aí nas outras redes eu tô lá, eu tô fazendo. Tem vídeo que você coloca, às vezes tem 2, 3 visualizações e tá tudo bem. Mas aí eu vou desanimar, aí eu deixo de lado porque ninguém tá me vendo, olha lá. Eu sou só mais uma. Não, eu sou uma e eu tô me posicionando, né? E eu tô ali trabalhando naquela terra e eu tô fazendo. E aí eu vou vendo, eu vou estudando o que vai dando resultado lá. Olha,
O outro ali teve um vídeo muito próximo e teve aí muito mais visualizações. Como é isso? Como é que fez, né? E aí eu procuro ajustar, como a Josi comentou ontem, né? Quando ela vê que, opa, não foi tão bom, então o que eu posso ajustar? E é exatamente isso, o que eu posso ajustar? Porque aí eu não fico naquele lugar da menina mimada, que quer sempre que as pessoas olhem para ela, que se sente rejeitada, que se sente excluída. Não, eu saio desse lugar. E aí eu tomo o meu lugar de adulta, de meu lugar de fazer o que tem que ser feito. Porque o que Deus falou? Esse é o caminho, andai por ele. Então, assim, eu tô vendo que esse é o caminho, que eu tenho que estar lá. Então, eu vou andar por ele, né? E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses bloqueios, né? O que a gente tem e o que é a tomada de decisão, muitas vezes, para os seus clientes. E são 3 erros que bloqueiam os clientes, né? Que o cliente também ele tem que sentir aquela confiança e falar, não, eu vou ficar. E o primeiro erro é o conteúdo sem o posicionamento, que é o que eu estou falando para vocês. Né? Às vezes a gente tem muito conteúdo, mas muito motivacional, né? Reflexões espirituais, mas sem falar do que verdadeiramente o cliente precisa escutar, que é o teu público sedento, que é aqui no meu caso, eu falo para quem? Para terapeutas que querem ter resultado. Então eu venho aqui, eu falo para terapeutas, eu falo para empreendedoras que querem ter resultado, e as empreendedoras, e assim a gente vai criando o corpo, né? E vai fazendo, né? Esse é o caminho. E assim você vai olhando para isso. E aí eu te pergunto, seu conteúdo mostra transformação ou apenas inspiração? Né? Lógico que a gente precisa inspirar assim as pessoas, né? E nós temos um chamado também para isso. Mas mostrar a transformação, o que o seu trabalho transforma, né? O que o seu trabalho faz? E a autoridade, ela nasce quando você ensina. Quando você fala da dor e você fala que tem solução e de que forma que é essa solução. Quando eu venho falar aqui para empreendedoras, é exatamente isso, né? É uma dor da gente se sentir sozinha, da gente se sentir muitas vezes desanimada, né? Mas a gente tem que estar em movimento, continuar fazendo. E como é que eu estou em movimento? Eu estou aqui fazendo, eu estou na minha rede social, quando eu estou num lugar eu me posiciono como empreendedora, né? Quando eu estou reunida com pessoas eu me posiciono, porque aí eu falo, né? Eu trago para o momento quem eu sou, né? A minha identidade. E sempre vai ter alguém escutando. E eu, conversando essa semana com uma amiga, foi muito interessante. Eu falei para ela assim, às vezes a gente desanima mesmo, né? Porque a gente está aqui fazendo e parece que a gente faz, nada, 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 né? E morre na praia. Mas alguém sempre está vendo, é o que ela falou, alguém sempre está vendo. E tá, né? Então, por isso que é trazer esse conteúdo com o seu posicionamento, com aquilo que você faz, com aquilo que você entrega, para que você tenha autoridade no que você fala, né? Para que você tenha autoridade de trabalhar com o seu cliente sedento, né? Ah, eu falo para mulheres que têm um relacionamento destruído. Ok, né? Então, assim, o que você pode explicar para ela? O que você pode falar? Olha, eu também passei por uma separação, né? Se aconteceu isso com você, contar um pouco da sua história. Eu procurei ajuda, e ali eu me desenvolvi, e eu criei minha ferramenta, e assim, assado. Você entendeu? Então, essa é a autoridade, é quando você ensina também o que tem que ser feito, né? Como você fala para a pessoa. Então, isso é trazer um posicionamento para o seu conteúdo. O segundo erro é o medo de convidar. E isso as terapeutas têm muito medo, muito bloqueio, porque aí você entra num lugar, principalmente, de eu vou ser rejeitada, as pessoas não vão me ver, fica com medo da exclusão, né? Fica com medo das pessoas não te
não te receberem muito bem, e aí medo de parecer interesseira, culpa de falar de dinheiro, isso é uma culpa muito grande, né, que as terapeutas têm. Ai, não, eu não posso falar de dinheiro, porque o tempo todo ela quer fazer só o social, mas quando é para cobrar ela trava, né? E outra coisa, receio de que não vão aceitar muito bem, se disserem não, e tá tudo bem, é o seu trabalho, né? Quando você trabalha numa loja, que você vai vender um sapato, a pessoa pode levar ou não, e você é assim, você vai comprar uma mercadoria, a pessoa vai te oferecer, você pode dizer sim ou não. Então é exatamente isso, assim, e a gente fica com tanto medo desse não, dessa rejeição, que eu vou me sentir menor, que eu vou me sentir incapaz, que você trava, que aí você não convida, que aí você não fala qual é o próximo passo, porque você está travada naquela coisa e naquela culpa de, primeiro, de falar de dinheiro, né? Eu não vou falar de dinheiro, mas esse é o seu trabalho, essa é a sua entrega, e o medo da rejeição, né? De eu ser excluída, de eu ficar nessa invisibilidade e as pessoas não quererem fechar comigo. A gente tem que fazer. Se a gente ficar só nesse medo, a gente não se movimenta e não dá o próximo passo. E o cérebro do seu cliente, como é que ele entende isso? Ele evita o esforço. Ele quer, ele fica esperando por esse convite. Qual é o próximo passo? Eu me lembro de uma mentoria que eu vendi, uma das mentorias, né, logo no início, e estava falando, explicando para a cliente, eu ia falar o preço, o cérebro dela já deu um comando para ela, fala, tá, você pode resolver meu problema? Qual é o valor? Opa, claro, posso, a gente vai fazer dessa forma, o valor é tanto. Então, tá vendo que o cliente ele fica esperando você falar, né? Você entregar. Então, quando você não convida, você está treinando o seu público ao quê? A não decidir, a não te buscar, a você não ser a primeira pessoa quando fala de emocional, de saúde emocional, você não ser a primeira pessoa que ele vai buscar. E aí você não é mais referência. E o planejamento desse ano foi muito interessante. Eu dividi até um vídeo aqui, depois se você puder lá olhar, é bem interessante. Eu coloquei que um dos meus planejamentos é ser referência para o meu público em saúde emocional. E quem é o meu público? As empreendedoras, as terapeutas. Então eu queria ser referência para eles. Que quando eles tivessem qualquer coisa, que eu fosse a pessoa que eles pensassem. E foi tão interessante que isso vem acontecendo, né? Semana passada, uma amiga me buscou, né? Já é minha cliente, mas me buscou e falou, olha, eu preciso de ajuda, né? Tô querendo aí fazer uma transição de carreira, tá acontecendo isso. Você pode me ajudar? E eu fui fazendo perguntas para que ela respondesse e ela mesma teve a resposta, né? Eu não dei resposta nenhuma, mas eu fui a pessoa que ela pensou. Nossa, eu tô numa crise emocional aqui, numa crise aqui dentro de mim, numa confusão, e eu vou buscar ajuda. E quando ela vem buscar ajuda, ela vem falar comigo porque eu se tornei referência para ela. Outro foi um amigo, né, que buscou ajuda para uma pessoa muito especial para ele. Então, assim, quando fala em saúde emocional, né, no seu público, você está sendo a referência? E quando é que a gente é a referência? Quando a gente tem posicionamento e quando a gente não tem medo de convidar. Falar para nossa audiência, vem. Inclusive, eu quero falar para você, terapeuta, venha para a nossa Masterclass, para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto, né? Para a gente poder mergulhar ainda mais nesse assunto, falar mais sobre o seu posicionamento, sobre os resultados que você vai conquistar, né? Então ali a gente vai falar, vai te dar um processo para em 30 dias você ter resultado, começar a receber por aquilo que você está entregando. O link para inscrição está na minha bio. Vai lá, se inscreve, vem para o grupo. Isso também é movimento, né? É você dizer sim para você. Sim, nós vamos mudar essa carreira. Nós vamos mudar essa forma. E aí você está dizendo sim, está dando o primeiro passo. Está chegando naquela terra
que está toda seca, para começar a regar essa terra e colocar sementes, né? Então, faça isso. Vai lá no link da minha bio, se inscreva e vem para a Masterclass para você ver como o seu posicionamento vai mudar. Ah, mas é por mim? Não, é porque eu passei por isso e eu tenho uma ferramenta, eu tenho um método para isso, né? O que eu fiz, como é que eu mudei a minha carreira? Você também pode mudar a sua. Então, fale mais, né? Convide para ação. Fala, olha, vem, né? Me chama no link da bio, assim como eu fiz com vocês agora. Isso é importante, porque você está cumprindo o seu papel. Você não está forçando ninguém. Eu estou convidando vocês, terapeutas, a se transformarem, a se posicionarem, né? O meu sonho é que todas as terapeutas, e eu falo muito isso com uma amiga, estejam muito bem posicionadas, cada uma no seu nicho. Tem tanta gente precisando de ajuda emocional e a gente está presa, com medo, né? Com insegurança, presa ainda naquela menina que não se abre, né? Para tomar o lugar de mulher, de fazer o que tem que ser feito. Então, tem gente esperando por você. E ela só vai saber o que você faz quando você tem um conteúdo que fala do que você faz e você convida ela para vir. E o terceiro grande erro é a falta de confiança percebida. A terapeuta, ela sabe muito, mas ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar. Por quê? Porque no nosso nicho, o que a gente faz? Um monte de curso, a gente absorve um monte de informação e não organiza. Aí a fala fica solta, fica genérica, você evita o posicionamento, você não assume a sua especialidade, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém, isso eu já falei para vocês aqui também, né? A gente precisa tomar cuidado. Ah, mas e se aparecer alguém fora do meu nicho? Se você não tiver ninguém para apresentar para essa pessoa, atenda, né? Faça se você se sentir segura para isso. Mas você precisa falar para o seu público sedento, para quem é o seu público. Então, e organizar os seus pensamentos em tudo isso que vem na sua mente, em tudo isso que está aí, né, fervilhando na sua cabeça, porque você aprendeu várias coisas. Você aprendeu muitas coisas, estudou e vive estudando e não consegue organizar, né? Não consegue completar uma coisa com a outra. E o completar é você pegar tudo e fazer a sua ferramenta, o seu método, que é o que a gente também vai falar lá na Masterclass. Por isso que é tão importante você estar, né? Para você poder ficar mais forte, poder se organizar melhor e poder ter resultado. O cérebro, ele entende quando as coisas são muito claras, né? Pessoas, elas não compram só a terapia, né? E você vem aqui vender só a sua terapia. Não, eu faço TRG, não, eu faço constelação na água, não, eu faço constelação com bonecos, não, eu faço hipnose ou o que quer que seja. Eles compram a direção. Para onde você vai me levar? Independente da ferramenta que você tem, onde é que eu vou chegar? Eu vou sair de uma terapeuta, que é o meu caso, que hoje que não está faturando ou que está faturando muito pouco, né, que eu não estou tendo resultado, para um lugar que eu vou ter resultado? Sim, é isso, né? Você vai sair daqui que você não tem resultado para um lugar que você tenha resultado. E aí quando você fala isso, quando você fala para sua cliente, né, sobre um relacionamento destruído, então você vai ter métodos e ferramentas para ajudar o quê? Que ela chegue num relacionamento saudável. Num relacionamento onde não vai ficar um apontando o dedo para o outro, né? Eu atendo também muitos clientes que têm problemas de relacionamento que acabam atingindo na carreira. Então a gente acaba trabalhando, e o problema de relacionamento é na carreira, é na empresa, é em todos os lugares, né? Então eu acabo atendendo e a gente acaba trabalhando esse lado também.
E aí você explica para esse cliente, você mostra para ele qual vai ser a solução, o que ele tem que fazer. E a grande maioria, quando eles chegam, é colocando a culpa no outro, né? Porque o outro fez, mas esquecem de se olhar. E a solução é o eu, não é o outro. Começa aqui dentro e quando eu transformo, transforma todo o ambiente. Então, falar isso para o seu cliente, trazer isso para ele, né? E às vezes a gente não quer falar porque não quero parecer dura, não quero parecer inconveniente, mas é um erro, né? É preciso falar, né? E o cliente vai entender. Então, eu quero recapitular com vocês os 3 grandes erros, né? Conteúdo sem posicionamento. Você só traz coisa motivacional, mas não traz o seu posicionamento, aquilo que realmente você entrega, aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida do cliente. Medo de convidar, crenças, culpa por falar de dinheiro, né? Receio da rejeição, medo de que ninguém vai me ver, ou que vão me excluir, ou que não vão aceitar o que eu estou falando. Então fica com muitas crenças da venda, de trazer o seu cliente para tomar uma decisão, né? Com medo, e fica na insegurança e fica muito preso naquela criança, naquela dor. E o terceiro é a falta de confiança percebida, porque é tantas informações que você tem que você não consegue alinhar essas informações na sua cabeça. Tanta coisa que você estuda, né? E a prática fica muito solta, porque você não consegue juntar tudo, né? Converter. É como eu já falei aqui nos nossos primeiros encontros aqui na live. Nada se perde, tudo se agrega ao seu conhecimento, mas precisa de organização e método para que você consiga entregar o melhor para o seu cliente. E aí sim, ele vai ter essa consciência de que não, a Maria me ajuda nisso aqui, nesse problema, e eu vou sim, né? Ela fez o convite, eu vou chamar ela e vou conversar. E aí você traz o cliente para você. E agora, como em todas as nossas lives, nós vamos passar para o exercício, né? E como eu sempre falo para vocês, o exercício faz com que a nossa mente entenda ainda mais e guarde todos esses ensinamentos que a gente está aprendendo. E hoje eu quero reflexão, que você faça, né? Reflexão de tudo que a gente ouviu aqui, que é o meu conteúdo deixa claro o que eu resolvo, né? Fica claro quem é o seu cliente, como você resolve. Você faz convites diretos? E se não faz, o que está te travando? O que está te bloqueando? O que te leva a esse lugar de não conseguir fazer? Quais as crenças que você ainda tem? Começa a refletir. Como foi a carreira do teu pai? Como foi a carreira da tua mãe? Né? Da tua família? Eles tinham permissão para fazer algo ou não? Né? Reflete sobre isso, porque às vezes as crenças não estão claras. Então, quando você pensa um pouco mais, você consegue, opa, isso aqui talvez está me travando. E se necessário, busquem ajuda. Né? Eu sempre digo, caminhem com alguém. Isso é muito importante. Te faz a ter um posicionamento e um retorno muito mais rápido. E pergunte também, o meu perfil transmite segurança? Né? O que eu tenho falado tem sido consistente? Né? As pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou agregando? Então começa a refletir sobre isso. E se não, por que eu estou travada? Né? O que está me bloqueando ainda? Por que eu tenho medo de falar? E aí você vai refletindo dentro da sua alma o que está acontecendo com você, o que está te travando, quais as crenças que estão te bloqueando. E aí você completa a frase: hoje eu vou começar a... E é uma transformação. E que ela seja pequena. Né? Hoje eu vou entrar em contato com alguém, eu vou buscar ajuda. Ou eu vou vir aqui falar para o meu cliente. Né?
Vou fazer algo. Opa, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E aí você começa a, a entender um pouco mais onde você precisa, né? Fazer essa mudança, se posicionar, e aí você vai sentindo essa mudança a começar dentro de você, né? E faça isso, assim, reflita e veja onde estão as suas crenças, né? Onde vocês é, estão presas. Eu faço isso até hoje, né? Onde eu estou presa, o que eu tá me prendendo aqui, o que está me bloqueando, e você vai fazendo exercício. E eu tenho, né, uma pessoa que me acompanha, que é minha terapeuta, que me ajuda, que eu busco ajuda, eu falo, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. E às vezes a gente não se dá conta e quer resolver tudo sozinho, mas a gente não consegue. Então, busca ajuda, né? E indo para os finalmente, eu quero dizer para vocês, seguidores não viram clientes automaticamente, principalmente amigos, família. Então, assim, os seus clientes estão esperando por você. Quando você se posiciona, tudo muda. A autoridade, ela precisa ser comunicada, você precisa falar o que você faz, o que você entrega, aquilo que o seu cliente está esperando. E decisão precisa ser guiada. Então, o seu cliente está esperando você convidar. Às vezes você já fala, e eu vejo muitas terapeutas que eu acompanho, que ela já fala, ela já está entregando, mas ela não convida, ela não fala qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo que o seu cliente tem que dar para ele resolver essa situação? Onde ele tem que chegar, né? Onde ele tem que ir? Então ele fica meio perdido. E clientes, eles não aparecem por acaso. Eles sempre estão respondendo uma ação sua, um falar seu, né? Um se apresentar. Você é seu cartão de visita. Então, você se apresentar, você falar, né? Dá o direcionamento para ele. Convida, olha, vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Chama para um café, né? Nem que seja virtual. E aí sim você vai criando esse relacionamento e esse seu cliente vai confiando em você. E se você quer aprender a transformar esse posicionamento com seus clientes, quer aprender a organizar tudo que você sabe, né? É tudo que você tem em mente para você entregar o melhor para o seu cliente, eu quero te convidar mais uma vez para você vir para a Masterclass, que vai acontecer no dia 12 de março. Ali nós vamos aprofundar. E a nossa Masterclass é a ativação da terapeuta para ter resultado em 30 dias. Para você começar a faturar, para você começar a entender o que você pode mais, que você pode seguir mais, que você pode buscar mais. E os seus clientes entenderem o que você está entregando. Essa Masterclass ela é totalmente online e gratuita, né? É um método que eu, na minha jornada, desenvolvi com as dores que você também está passando hoje, né? Com insegurança, com medo, com várias crenças. Mas eu busquei ajuda e eu desenvolvi. E agora eu quero ajudar você, terapeuta. Então se inscreva. No link da minha bio, tá lá. Vem para o grupo, né? E lá você receberá todas as informações. E nós vamos caminhar juntas. E você vai ver o resultado chegando. E você quebrando as suas crenças, as suas objeções. E recebendo por aquilo que você entrega. E isso é a coisa mais fantástica que tem. Quando você entrega e você recebe por aquilo, isso é o equilíbrio, né? Entre o dar e o receber que a gente aprende tanto na nossa profissão. Então, que você seja uma empreendedora de muito sucesso, mas para isso você precisa se posicionar. E eu te convido, então, a ir lá no link da minha bio e se inscrever. No dia 12 de março, às 20 horas, a gente vai se reunir e vai se aprofundar ainda mais. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, muito obrigada.
E amanhã a gente tem novamente, às 8 horas da manhã, o Café com a Terapeuta, né? E eu venho aqui trazer mais assuntos para vocês, né? Essa minha jornada me fez entender tantas coisas e eu tô aqui para dividir com vocês. Então, tenham todos um dia muito abençoado e nos vemos amanhã, às 8 horas da manhã. E não se esqueça, reflita sobre tudo que nós falamos no exercício. Até amanhã.